Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Queremos pedir a você a sua cooperação e já deixe o seu like aí se você gostar do nosso conteúdo. Inscreva-se no canal se ainda não é inscrito e para mim é um prazer tê-lo aqui conosco. Hoje nós vamos falar de um tema muito curioso. Vamos falar a respeito do Portão Dourado, que é ali na muralha de Jerusalém. Nós temos visto vários vídeos já dando explicação e a gente também sentimos no coração o desejo de falar um pouco a esse respeito. Então prepare-se que nós iremos navegar aqui na Bíblia, nos acontecimentos, e Deus certamente vai edificar a tua vida. Vamos ler que nós encontramos no livro do profeta Ezequiel, onde tem uma palavra de Deus sobre esse portão. Diz assim a palavra, Ezequiel capítulo 44, versículo de 1 ao 3. Ele diz assim: então o Senhor me disse, este portão ficará fechado, nunca será aberto. Ninguém poderá usá-lo, porque eu, o Senhor, o Deus de Israel, entrei por ele. Deve ficar sempre fechado, mas o rei poderá ir lá para comer uma refeição santa na minha presença. Ezequiel capítulo 4, versículo 1 ao 3. Vamos observar que em Jerusalém, aquela cidade velha, ela, na sua muralha, ela tinha 12 portões, que no caso aqui fala porta, né? Tinha 12 portões, e é interessante nós conhecermos esses portões para nós sabermos de qual estamos falando, né? Vamos ler aqui o que nós encontramos nessa pesquisa. O primeiro portão seria a porta do gado. Porta do gado. Depois tem a porta do peixe ou a porta de Damasco. Porta velha ou porta de Jafa. Também tem a porta do vale. Tem a porta do monturo, porta da fonte, porta do cárcere, porta das águas, porta dos cavalos, porta oriental e a porta Micade ou guarda, e também a porta de Efraim. Então observe que tinha esses 12 portões, mas tem esse portão que nós estamos citando, que chama o Portão Dourado. Esse Portão Dourado era justamente o portão oriental. Neemias 3, 29. O portão oriental, que hoje está fechado, conforme a palavra de Deus, o mandato de Deus, ele é o portão oriental, Portão Dourado. Observe isso que nós vamos passar para você aqui. Esse portão era a entrada oficial dos reis e dos sacerdotes. Somente eles poderiam entrar. Observe que esse portão ele só seria aberto no sábado e nas festas de lua nova. Era a entrada dos sacerdotes para exercer o seu ofício como sacerdote. Então, também o rei também poderia entrar. Mas observe que hoje esse portão ele está fechado. A ordem de Deus era para que esse portão fosse fechado. Observe que o portão será aberto, como eu falei aqui, para o sacerdote e reis, e ninguém mais poderia entrar.
Porém, o profeta Zacarias, ele vaticinou uma profecia de que o rei entraria por esse portão, né? Ele entraria por esse portão. Então observe aqui o que diz a palavra de Deus, né? Ela diz assim, Zacarias capítulo 9 e o versículo também 9, ele fala assim: alegra-te muito, ó filha de Jerusalém, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e trazendo a salvação, humilde e montado sobre um jumentinho, filho de uma jumenta. Essa profecia do profeta Zacarias é ela que traz a ideia de se fechar o portão. E aquele que fecha o portão, ele fecha porque ele conhecia essa profecia e ele sabia que a ideia do povo judeu era que quando o Messias chegasse, ele iria destruir os reinos que reinavam sobre Jerusalém e de uma forma política ele iria governar. Era uma ideia errada do povo judeu, porque o governo messiânico ele vem como um governo espiritual. E eles achavam que viriam como um governo político para destruir o poder. Naquela época era o poder de Roma, mas aqui nessa profecia que se cumpre na entrada de Cristo em Jerusalém, ela se dá mais tarde, mas os judeus ainda não acreditam que Jesus é o seu Messias e aguarda e mantendo esse portão fechado. Observe que diz aqui a palavra que essa porta dourada era uma entrada que ligava a cidade antiga de Jerusalém às suas muralhas. Então, ela permanece fechada, segundo a tradição judaica. Eles esperam que o Messias, quando voltar ou quando vier, ele vai entrar justamente por esse portão, não reconhecendo que Jesus, ele já entrou por esse portão. As passagens que mostram que Jesus, ele entrou por esse portão, nós podemos encontrar nos evangelhos, Mateus capítulo 21, versículo 1 ao 11, e também João capítulo 12, versículo 27 ao 36, Lucas 19, 28 ao 48, nós vamos ver quando Jesus, ele vem do Monte das Oliveiras e ele chama seus discípulos e lhe ordena que vá até a aldeia diante deles e vão encontrar lá um jumentinho ou a jumenta com seu jumentinho que ninguém nunca montou. E diz para os seus discípulos: desamarrai-o e trazei-o. E se alguém perguntar por que o desamarrai-o, dizei porque o mestre precisa dele. E assim eles foram, e ao encontrar o jumento, quando estava desamarrando o jumento, chegam os seus donos e eles lhes fazem a pergunta conforme Jesus havia previsto. E eles perguntam: por que desamarrai o jumento? Eles disseram: é porque o Senhor, o mestre, precisa dele. E eles permitiram que eles levassem. Então os discípulos colocaram as suas capas sobre o jumento, ajudaram Jesus a montar, e ele se dirigiu a Jerusalém, e ele era aclamado, Hosana nas alturas, e
louvando a Deus e agradecendo em altas vozes. Porém, entrou por esse portão, aonde sacerdotes e fariseus, eles pedem, olha, vê que os teus discípulos fazem, pede que eles se calem. E Jesus lhe diz, olha, na verdade eu vos digo que se eles se calarem, até as pedras clamarão. Ali estava se cumprindo essa profecia de Zacarias capítulo 9, onde disse, alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti justo e trazendo a salvação, humilde e montado sobre um jumento, sobre um jumentinho, filho de uma jumenta. Zacarias capítulo 9, versículo 9. Então, para os judeus, essa profecia não se cumpriu. E no reinado dos otomanos, os otomanos eram o Império Turco, que naquela época eles reinaram em Jerusalém. Naquela época, o sultão otomano Solimão o Magnífico, ele preocupado com o cumprimento dessa profecia, que os judeus achavam que Jesus viria e iria destruir o poder político, assim destruiria também o domínio dos otomanos. Então, esse sultão, o Solimão o Magnífico, ele manda fechar o portão na ideia de que essa profecia não iria se cumprir. Porém, ela já havia se cumprido nos tempos de Cristo. Já haveria, olha que ele manda fechar esse portão no ano de 1541. Já havia acontecido essa profecia, esse portão, ele continua fechado. Essa entrada de Jesus em Jerusalém, que a Bíblia chama a entrada triunfal, onde ele entra aclamado, como rei. E realmente ele é o nosso rei, rei dos reis e senhor dos senhores. Ele é rei no céu, é rei na terra, é rei nos mares, ele é rei eternamente. Essa entrada se deu durante a celebração da Páscoa, onde Jesus, ele cumpre essa profecia, ou se cumpre essa profecia nessa entrada de Jesus, quando ele entra montado no jumentinho. Então, observe que bem um tempo antes, Deus fala em Ezequiel 44, 1:3, sobre o fechamento do portão. Em 1541 é que se deu o fechamento, mas o rei já havia entrado. Observe como Deus fala com o profeta Ezequiel. O Senhor me disse, este portão ficará fechado, nunca será aberto, ninguém poderá usá-lo, porque eu, o Senhor, Deus de Israel, entrei por ele. E essa passagem, entrei por ele, ela vem se completar com a entrada de Jesus, que é profetizado pelo profeta mais tarde Zacarias, capítulo 9, versículo 9, onde ele fala, alegra-te, ó filha de Sião e filha de Jerusalém, porque virá o teu rei a ti trazendo salvação, humilde e montado no jumentinho. Então se cumpre aí. Então essa entrada de Jesus, também o povo estendia suas vestes, como eu falei, cantando, colocando os ramos no caminho. O povo cantava o Salmo de número 118,
O verso 25 e 26, eles cantavam no caminho, aclamando a Jesus, filho de Davi, e a multidão também clamava ou cantava, né? Clamando Hosana ao filho de Davi. Então, essa entrada triunfal de Jesus em Jerusalém é celebrada por os cristãos nos dias atuais, no domingo de Ramos, que acontece uma semana antes do domingo da Páscoa. Então, nós celebramos, graças a Deus, que está na memória de toda a igreja cristã, de celebrar esse grande feito, esse cumprimento dessa profecia na vida do nosso mestre. Então eu quero agradecer aqui a você que acompanhou, né, assistiu esse vídeo. Pedir a você, não esqueça de deixar seu like. Se não é inscrito no canal, inscreva-se no nosso canal. Compartilhe o nosso vídeo para que outras pessoas possam assim também ver, né, assistir também. E que Deus te abençoe. Receba o nosso abraço. Muito obrigado.